todos, sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live, mais um episódio do Área 1. E hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, continuar a nossa exposição do Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 13 até o 41, eu espero assim. O título que a Sociedade Bíblica colocou aqui para esse texto é Os fariseus interrogam o cego. Eu diria que um título mais expressivo seria A Teologia do Cego de Nascença. Nós vimos no episódio anterior, está lá no canal do YouTube, você pode ver, a transformação, o milagre completo que Cristo Jesus operou ao untar os olhos do cego com lama, lodo, literalmente que ele cuspiu na terra, fez um lodo e pôs nos olhos do cego e mandou o cego ir lá para um tanque de Siloé, o tanque do enviado. O cego foi, obedeceu, se comprometeu com aquele milagre, obedeceu a Jesus e de fato voltou vendo. Imagina o espanto daquele cego de nascença, que nunca tinha visto uma cor, que nunca tinha visto o brilho do sol ou os céus, nunca tinha tangibilizado o que era necessariamente um tanque ou água. Ele nunca tinha visto isso. E Jesus operou um milagre e uma cirurgia que teve uma recuperação imediata. A maioria dos médicos e também cirurgiões, oftalmológicos, eles reconhecem que você precisa de um tempo de tratamento. Claro que não existe cura para uma cegueira, mas imagina que se houvesse cura para a cegueira, você iria, depois de uma cirurgia, para reaver a cegueira, você iria passar um tempo de recuperação usando tampões, colocando colírio. Jesus fez esse milagre em questão de segundos. A partir do momento que o cego lavou seus olhos com a lama, a saliva do próprio Mestre, do Senhor Jesus, aquela própria saliva que formou Adão, na lama, no barro, eu imagino isso. Deus, ele formou Adão do seu próprio DNA. A mesma coisa ele fez com o cego, ele restaurou a córnea, o cristalino, todo o nervo óptico, tocando em cada um do seu sistema nervoso e fazendo com que o cego conseguisse reconhecer as imagens. Você sabe o quão complexo é isso? E Jesus operou isso em questões de segundos, um milagre. E o cego então passou a crer em Jesus. E então os fariseus começaram a interrogá-lo, e a gente vai ver esse texto a partir de agora. E nós vamos ver a teologia do cego. Literalmente todos nós somos teólogos. Todos nós, eu e você somos teólogos. É aquilo que nós dominamos ou conhecemos de Deus que define a qualidade da nossa teologia. Se você é um bom teólogo, você vai viver uma vida de obediência a Deus. Você vai construir uma vida abundante. Se você é um mau teólogo, você não vai poder viver uma vida abundante, você não vai construir uma vida abundante. Existem muitos teólogos que simplesmente falam dos seus delírios, da sua própria consciência. E aqui o convite que eu faço para mim e para você é para que eu e você sejamos bons teólogos à luz da Escritura Sagrada, à luz da Palavra de Deus. Então vamos ler. Diz assim, a partir do versículo 13 do capítulo 9 de João. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Opa, tinha um problema aqui. Os fariseus diziam que você não podia nem trabalhar no sábado. Jesus já tinha curado um homem no sábado e tinha sido um escândalo gigantesco. Como é que você pode curar no sábado? E Jesus perguntou para eles, olha, se um homem perder a sua ovelha, ele tem 100 ovelhas, uma se desviar, cair no penhasco, ficar presa, esse homem, porque é sábado, ele não deve ir lá salvar a sua ovelha? Ora, fui eu que estabeleci a lei, eu sou maior que a lei. Então, eu posso fazer coisas boas no sábado, só que os fariseus não deixavam. Os fariseus não criam que Jesus era o Cristo. Então era sábado e Jesus tinha curado os olhos do cego no sábado, cego de nascença. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Começaram a interrogar o cego. Ao que o cego respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Simples assim, foi isso que aconteceu. Por isso alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha só, eles estavam dizendo que Jesus não era de Deus. Eles já tinham dito que Jesus era demônio, que ele tinha demônio, já tinham dito que Jesus era um impostor, que era um blasfemo, e agora estavam dizendo que ele não era de Deus. Não tem como ele ser de Deus. Então eles espalhavam isso. Imagina a contaminação das ideias, né? Tem coisa pior, tem coisa que se espalha mais do que um vírus como o coronavírus, tem ideias maldizidas, literalmente são falsos testemunhos. E aqui eles estavam proferindo, fariseus, um falso testemunho contra Jesus, o Messias. Aí ele diz assim, olha, tá vendo que esse homem não é de Deus? Versículo 16. Porque não guarda o sábado. Alguns outros diziam, como é que pode um homem pecador curar? Como é que pode um homem pecador curar um cego? Fazer uma boa vontade dessa? E houve uma dissensão entre eles, houve uma discussão entre eles. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego. Eles insistiram, cego, vem cá. Você diz o que a respeito dessa pessoa que lhe curou? Visto que te abriu os olhos. Que é profeta? Aí ele respondeu, sim, que é profeta.
Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Então começaram a dizer assim, isso deve ser armação. Ele deve ter combinado isso com o cego. Enquanto não lhe chamaram os pais. Então chamaram os pais do cego, versículo 19 diz assim, começaram a interrogar o pai do cego. Este é o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, é que ele vê agora? Então os pais estavam com medo dos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma autoridade tamanha que podiam excluir um homem da sociedade. Então os pais começaram a ficar com medo, já não tinham comunhão com aquele cego. O cego era mendigo, provavelmente morava na rua, provavelmente os pais tinham rejeitado ele. Mas eles disseram, é nosso filho sim, é nosso filho. Versículo 20, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Nós não sabemos o que foi que aconteceu. Como é que ele está vendo? Eu não sei. Ou quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Então os pais disseram assim, ó, ao invés de vocês perguntarem pra gente, pergunta pra ele, já é adulto. Ele tem idade já para responder. E aí, ele vai falar de si mesmo. Versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Literalmente, seria excluído da sociedade religiosa da época. Alguém que professasse ser Jesus o Cristo. Daí a gente pega o compromisso dos discípulos, né, dos apóstolos. Os 12 que estavam ali, claro que um era o traidor, Judas, mas os 12 que estavam ali estavam absolutamente comprometidos com Jesus. Eles não estavam ali descomprometidos, eles sabiam que eles já tinham sido excluídos da sociedade. E mais precisamente, talvez por isso, é que Jesus chamou os humildes, foi que chamou os iletrados, foi que chamou os pescadores, como Pedro, Tiago, João, como André, como Filipe. Foi aí que ele chamou Mateus, o publicano. Ele começou a chamar o que era conhecido como a escória da sociedade. Pessoas que não eram da alta religião. Só que essas pessoas ainda assim precisaram abdicar dos seus postos religiosos, mesmo que eles não tinham nenhum. Por isso que é difícil, gente, um rico entrar no céu. Por isso que Jesus vai dizer, é muito difícil um rico entrar no céu. Sabe por quê? Porque ele ama as riquezas. Agora, o que ele quer dizer com é muito difícil um rico entrar no céu é que quando a pessoa se apega muito aos padrões desse mundo, seja dinheiro, seja bens, seja status, ele simplesmente me abandona, ele simplesmente não crê que eu sou a substância suficiente para sustentá-lo em todas as coisas. Então aqui vai um recado para nós. Aquelas pessoas que se acham alguma coisa, alguma autoridade, por exemplo, em status social ou em status religioso, muitas vezes são aqueles que não entram no reino dos céus porque eles obedecem não a Deus e sim aos seus próprios intentos religiosos. Era o que estava acontecendo aqui com os fariseus. Era isso que estava acontecendo aqui com os fariseus. E olha que coisa interessante. Eles começaram a perguntar de volta para o cego. Então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram, dai glória a Deus. Nós sabemos que este homem, Jesus, é pecador. E aí o cego retrucou. Eles nem perguntaram para o cego. Aí o cego retrucou, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí ele respondeu, o cego respondeu assim, já estava impaciente, disse assim, gente, vê só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já disse antes para vocês, pô. Vocês não estão querendo ouvir, vocês não estão querendo entender, tudo bem, mas eu só vou falar pela última vez. Vocês, porventura, são loucos, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 27. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-se seus discípulos também? Ou seja, vocês querem se tornar discípulos de Jesus, é isso mesmo? Então começaram a injuriar o cego e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Os fariseus, gente, foram chamados de filhos do diabo há pouco tempo atrás por Jesus. Jesus disse assim, ei, vocês não são filhos de Moisés, coisa alguma, porque Moisés viu os meus dias e se alegrou. Moisés, Abraão, todos eles viram a mim e se alegraram e me obedeceram. Davi é meu filho. É isso que Jesus, que é a raiz de Davi, estava dizendo. E Jesus disse assim, vocês são do diabo. Em outro texto ele disse isso para os fariseus. E os fariseus agora estavam insistindo que são filhos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Olha o que o cego estava dizendo. Olha, é de se estranhar vocês, que são os religiosos, que são os filhos de Moisés, que são os filhos de Deus, não sabem de onde ele é, só que ele me operou um milagre que nem vocês operam. Como é que pode isso? Me admira isso. Me admira vocês dizerem que vocês não sabem de onde ele é. Então como é que ele opera milagres? Vocês não são os especialistas na lei? Não são os especialistas em Deus? Não são os religiosos? Vocês deveriam saber de onde ele é.
É muito massa, eu estou muito empolgado com esse texto. Respondeu-lhe o homem, então nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha o que o cego está dando uma aula de teologia para os fariseus religiosozinhos da época, medíocres, idiotas, que são religiosos e acham que são alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, o cego, na sua humildade, mendigo, sem estudo provavelmente, naquela época não tinha inclusão social para o cego estudar, que não sabia ler uma coisa, uma palavra, ele estava dizendo assim, olha... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós sabemos que Deus não atende pecadores, como é que ele me curou? Como é que ele atendeu a esse homem que vocês estão chamando de pecador? Aí ele diz assim, ó, se alguém teme a Deus, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Nós sabemos disso. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha a defesa do cego. Mas eles retrucaram, tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Lembra disso? Os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, estavam interrogando Jesus, dizendo assim, ó, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse assim, não, eles não necessariamente pecaram para que ele nascesse cego, ele nasceu cego para que nele se manifestassem os sinais de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem com um propósito. E o propósito geralmente é trazer glórias a Deus. Quando alguém nasce cego, quando alguém nasce com síndrome de Down, quando alguém nasce com paralisia, quando alguém nasce surdo, quando alguém nasce mudo, quando alguém nasce com, uma deficiência qualquer física, motora ou facial, o que for, quando alguém nasce com microcefalia, não necessariamente foi pecado dos pais, é isso que Jesus diz. A minha teologia diz o seguinte, a minha teologia quando eu estou me referindo aqui é Jesus, tá? Jesus diz o seguinte, Jesus diz que para que se manifestassem neles os sinais do reino de Deus, para que se manifestassem neles os meus sinais, foi que ele nasceu dessa forma, ou seja, eu e você, nós nascemos como nascemos, bonitos, feios, o que for. Primeiro que não existe ninguém feio, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Talvez alguém não lhe agrade o padrão de beleza que você mesmo estabeleceu, mas não existe pessoa feia. Pessoa feia só existe interiormente, pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que vivem uma vida de corrupção, de prostituição, pornografia. Essas são pessoas feias. Mas pessoas belas são pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus e que vivem para o Criador, que vivem para glorificar esse Deus. E esse cego aqui está dizendo, ei, deixa eu dizer uma coisa, esse Cristo me salvou. Aí os fariseus disseram para ele, você é nascido todo em pecado. Você quer me ensinar? Você quer ensinar para a gente? E expulsaram o cego. Deixa eu dizer uma coisa. O ex-cego de nascença apresentou uma teologia muito mais fundamentada nas escrituras sagradas do que os próprios fariseus. Os fariseus menosprezavam os conceitos principais da palavra de Deus para acusar Jesus. Os fariseus, por exemplo, diziam que Jesus Cristo não era filho de Deus coisa alguma. Não reconheceram Jesus como maior que os profetas e que Moisés. Eles estavam cegos pelo seu conhecimento religioso. Eu não estou dizendo com isso que você deve deixar o conhecimento das Escrituras Sagradas e de Deus, pelo contrário. Quanto mais você mergulhar nesse conhecimento, menos refém você vai ser de falsos profetas, falsos ensinos, falsos ensinadores da palavra. Está cheio aí no mundo de falsos ensinadores da palavra, pessoas que se enchem de regras e colocam regras para você. Sabe quando você vai se libertar deles? Quando você mergulhar na palavra de Deus. Quando você puder dizer, esse pregador prega as escrituras sagradas, ele não prega segundo o seu próprio ventre. É assim que você vai se libertar deles. Então o cego, ele proferiu uma teologia clara, cabal. Olha só o que ele diz. Nisto é de estranhar, como é que vocês não sabem de onde ele é? Mas ele abriu meus olhos. Sabemos, todos nós do povo judeu, sabemos que Deus não atende a pecadores. Vocês estão dizendo que ele é pecador. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Jesus operou sinais maiores que Moisés, que Elias, que qualquer um dos profetas. E o cego está dizendo aqui, mas se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Esse homem é de Deus. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Olha o orgulho. Então, continuou. Ouvindo Jesus, olha só que coisa interessante. Jesus não estava nessa cena aqui, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus era Deus.
E o cego mostrou uma teologia tão clara que Jesus vai fazer algo com ele. Jesus vai se revelar ao cego. Jesus não tinha falado nada, não tinha ensinado nada para o cego, só tinha curado o cego. E Jesus, então, porque o cego defendeu a sua teologia, defendeu os seus argumentos, porque ele creu em Jesus, porque ele obedeceu e foi para o tanque de Siloé se lavar, porque o milagre não teria acontecido se ele não fosse se lavar. Se ele tivesse se lavado em qualquer água, a obediência a Deus cumpriu o milagre. Ele foi lá e se lavou no tanque de Siloé, que foi o tanque que Jesus tinha mandado ele se lavar. Então, porque o cego mostrou uma teologia tão clara, Jesus se revelou para ele. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado ele do templo, literalmente tinha expulsado ele de qualquer exercício religioso da sinagoga, porque ele tinha demonstrado fé em Jesus. Jesus viu que o cego tinha disposição a abandonar qualquer outra coisa para seguir a Jesus. Coisa que o jovem rico, você conhece a parábola, o jovem rico, não foi nem parábola, né? Foi a história do jovem rico, simplesmente não teve essa coragem porque ele tinha muitas posses. Jesus disse, vai lá, vende tudo que tens e dá aos pobres. Claro, Jesus não está pedindo para eu e você fazermos isso cotidianamente. Mas ele estava pedindo isso para o jovem rico, para ver onde estava a adoração do jovem rico, nas riquezas ou em Cristo. O cego tinha dito não para todos os privilégios religiosos que ele poderia ter agora. Perceba uma coisa, quando ele foi curado, ele voltou ao seio da sociedade, ele estava excluído à margem da sociedade. Quem tinha lepra naquela época, quem nascia com uma deficiência, ficava à margem da sociedade. Finalmente o cego poderia voltar ao convívio social, poderia frequentar a sinagoga, poderia estar com seus pais. Finalmente, olha o que o cego faz. Ele abandona todos esses privilégios para seguir a Jesus. Foi isso que Moisés fez. Moisés abandonou, diz lá em Hebreus capítulo 11. Eu fico todo arrepiado, meu Deus do céu. Diz lá em Hebreus capítulo 11, uma descrição clara do que Moisés fez. Moisés abandonou os prazeres transitórios da carne, se deu a Deus, se entregou a Deus para cumprir a sua vontade, a sua obra. Por quê? Ele tinha todos os privilégios de ser filho da mulher, da filha de Faraó. Ele era príncipe do Egito. Príncipe do Egito, ele não passava fome, ele não desfrutava de escravidão como os outros judeus. Mas ele abandonou todos esses prazeres para se dedicar a Cristo, para libertar o povo, para ser caçado por Faraó. Daniel também fez isso com Nabucodonosor. Ele não quis comer das finas iguarias do rei. Você vai ver isso lá em Daniel capítulo 2. Mas antes ele decidiu firmemente não se contaminar. Ou é Daniel capítulo 1 ou é Daniel capítulo 2? Eu estou na dúvida agora. Mas acho que é entre 1 e 2. Ele decidiu não se contaminar, não comer das finas iguarias do rei. Para quê? Para obedecer a Deus. Para seguir firme com o propósito de servir ao Criador de todas as coisas. É isso que o cego está fazendo aqui. O cego que não tinha conhecimento de Deus. Olha que poder da teologia de Cristo. Essa é a verdadeira teologia. É por isso que nós devemos arder, meus irmãos. É por isso que eu estou aqui todos os dias expondo as Escrituras. Segunda a sexta, todos os dias de manhã, expondo as Escrituras, para que você creia e comece a viver uma vida abundante. E a vida abundante vem primeiro pela revelação de Cristo Jesus na sua vida, de você crer nele. Claro, isso em si mesmo não vai garantir que você seja próspero financeiramente, mas com certeza vai te dar o norte de como você deve conduzir as suas finanças, a sua riqueza. E a dependência em Deus vai fazer com que você nunca mais passe necessidade na sua vida, porque Ele tem cuidado de você. Ouvindo Jesus que tinham expulsado o cego, que tinham tirado ele do convívio social, o convívio social que o cego tinha renegado, Jesus perguntou para ele, ei cego, né? Deve ter chamado pelo nome, crês tu no Filho do Homem? Crês tu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido? Então lhe respondeu o cego, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é ele que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E adorou a Jesus. Aquele que é digno de toda adoração recebeu a adoração do cego, que não tinha estudo, instrução alguma, mas recebeu a abominação dos principais religiosos da época. Eu e você precisamos seguir esse Jesus, humilde em carne. Ele veio para nos salvar, para me dar significado, propósito, para me mostrar quem eu sou verdadeiramente e para me conduzir por veredas eternas, pastos verdejantes. É isso que ele faz com suas ovelhas. Salmo 23 vai dizer isso. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para as águas de descanso.
Jesus faz isso com as suas ovelhas. Nós vamos ver no capítulo 10, amanhã, se Deus permitir, que Ele é o bom pastor das ovelhas. E Ele está sendo um bom pastor aqui para o cego, para o ex-cego. E o cego disse, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Messias. Essas palavras reverberaram por toda a eternidade. Essas palavras reverberaram até os céus. Um pecador que se arrepende faz com que haja festa nos céus. E o cego aqui se arrependeu, creu em Jesus e adorou a Deus. É isso que Ele pede de nós. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam. E aqui Ele não está se referindo mais a ver fisicamente. Ele está se referindo àquelas pessoas que não conseguem ver o reino dos céus. Aquelas pessoas que não conseguem crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu tenho pena deles porque são cegos. Mas Jesus veio para trazer juízo ao mundo, a fim de que os que não veem, vejam. Aqueles que acham que estão vendo, não vão ver, não verão. Aqueles que acham que já tem tudo por conta das riquezas, porque tem tudo por conta de um falso Deus, não vão ver. Mas eu e você, nós somos chamados a ver, a olhar para esse Cristo e não confiar em mais outra coisa, não confiar na nossa própria força, não confiar na nossa própria inteligência, mas confiar em Cristo Jesus. Ele que se fez pecado por mim e por você e que morreu na cruz para nos salvar. E os que veem se tornem, e aqueles que veem ou acham que estão vendo se tornem cegos. Eu vim para isso. Para aqueles que não veem, vejam. E para aqueles que acham que veem alguma coisa, se tornem de fato cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Perguntaram para Jesus isso. Olha só o que Jesus respondeu. Se vocês fossem cegos, não terias pecado algum. Vocês veriam, porque eu vim para vocês. Mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? O que Jesus está dizendo aqui? Olha que palavras talvez difíceis da gente entender. O que Jesus está dizendo é, enquanto vocês disserem que vocês conseguem ver, enquanto vocês disserem que vocês conseguem conhecer a Deus sem me conhecer, sem me confessar, sem me adorar, a mim que sou o Filho de Deus, vocês vão permanecer no pecado. Quando vocês disserem, eu sou cego, Senhor, me cura, me limpa, me restaura a visão, e quando vocês disserem isso, que vocês de fato são cegos, aí eu vou retirar o vosso pecado, aí eu vou fazer com que vocês vejam a minha glória, aí eu me manifestarei a vocês. Por isso importa, meus irmãos, importa que nós criamos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu estou muito, muito feliz de todos os dias estar aparecendo aqui, nessas lives aqui no canal do Instagram. E se você está vendo esses vídeos no canal do YouTube, estou muito feliz que você está presente aqui. Eu honro você, não importa se são 10 visualizações, se são 15 visualizações, não importa, importa o que eu estou tocando através da palavra de Deus em vidas. E uma alma tem um peso de ouro muito maior do que o meu tempo investido aqui. Muito maior. Você vale muito mais do que o meu tempo investido aqui para te ensinar algo. Eu não sou um pastor, eu não sou um reverendo, eu sou um irmão que está apegado às Escrituras e quer te ajudar a construir uma vida abundante com Deus. E a sua vida abundante se fará a partir do momento que você começar a desenvolver a sua área 1. A partir da área 1, a partir do seu relacionamento com Cristo, você vai conseguir começar a construir de forma intencional, como um designer, como um arquiteto, todas as outras áreas em abundância. A sua relação com a sua esposa, está aqui nas Escrituras dizendo como você deve se comportar, qual é o seu papel. A sua relação com seus filhos, está aqui, como você deve educar os seus filhos. A maneira como você deve conduzir as suas finanças, a maneira como você deve construir com inteligência riquezas. Sim, Deus nos chamou não para construir impérios, mas sim para prosperar. Não necessariamente para prosperarmos enquanto homens de finanças, homens de negócios, mas sim para não nos faltar nada, para termos com que acudir o necessitado. Nós somos chamados para isso. Todo homem, exceto aqueles que são chamados a um ministério pastoral, todo homem das 11 tribos, se você lembra das 12 tribos de Israel, uma tribo, que foi a tribo de Levi, foi chamada para se dedicar à obra de Deus exclusivamente. Esses são os missionários e pastores de hoje. Mas todas as 11 tribos eram chamadas para fazerem de forma inteligente uma colheita cada ano maior que o outro. Porque essa é a responsabilidade do homem. É dominar a terra, é arar a terra, é plantar.
Então, a partir do seu relacionamento com Deus, está aqui, ó, como você deve criar riqueza, como você deve cuidar das suas finanças. Está aqui como você deve trabalhar a sua carreira profissional. Não vai dizer aqui onde você tem que trabalhar, mas vai dizer como você tem que trabalhar. E o como importa muito mais do que ou com o que você trabalha. Claro que tem que ser algo lícito. Aqui também vai dizer que você tem que trabalhar com ética, com respeito, com algo que vai trazer benefício para a sociedade, para as outras pessoas. E quando você entender esses princípios, você vai começar a construir uma vida abundante. E a partir disso, você vai começar a cuidar do seu corpo. Está aqui, ó, a maneira como eu e você devemos cuidar do nosso corpo físico, da nossa produtividade, da nossa disposição, energia, da nossa vitalidade. Está tudo aqui. Por isso que eu e você precisamos desenvolver primeiramente a nossa área 1. Lá no canal do YouTube, né, no nosso canal do YouTube, você vai ver que existem conteúdos da área 2. Tem várias playlists lá. Área 2, seu relacionamento conjugal. Área 3, criação de filhos. Área 4, finanças pessoais, como construir riqueza. Área 5, carreira. E área 6, os seus hábitos saudáveis de como construir uma vida abundante. Também no seu corpo físico, na sua saúde. Tá tudo lá. As 6 áreas. Tá tudo lá no canal do YouTube e você pode mergulhar naquele conteúdo ali. Eu espero poder contribuir com você ainda mais. Se você está assistindo essa live, esse episódio do Área 1 no canal do YouTube, se inscreva no canal. Ative as notificações. E pega esse episódio, esse link aqui e compartilhe em alguns grupos de WhatsApp. Compartilhe com as pessoas da sua igreja, com pessoas do trabalho, para que elas possam crer em Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar esse momento. E eu espero fortemente que você tenha saído transformado e movido pelo exemplo do cego de nascença. A teologia dele é precisa. Isso não significa que ele, a partir daquele momento, não vai crescer em conhecimento das Escrituras Sagradas e de Deus. Mas ele agora está com um princípio, uma base, um alicerce, uma pedra angular, Cristo Jesus. Que seja assim comigo e com você. Que possamos construir o nosso conhecimento de Deus a partir das Escrituras, a partir de Cristo. Senhor nosso Deus, nos abençoa com toda a Tua graça e todo o Teu poder, Senhor Deus. Faz com que eu e meus irmãos possamos mergulhar mais e mais fundo, Senhor Deus, no conhecimento das Tuas Escrituras. Possamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento de obediência a Deus, porque somos pecadores e reconhecemos que precisamos de Ti. Ó Deus, reconhecemos que éramos cegos, Senhor Deus, e o Senhor nos deu vistas, Senhor Deus. Nos deu o poder de vermos a Tua face, a Tua glória, Senhor Deus. Nos deu o poder e o privilégio, Senhor Deus, de nos relacionarmos contigo. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a permanecermos firmes e no tempo presente, no hoje que temos, possamos construir um relacionamento mais abundante com o Senhor e a partir disso desenvolvermos uma vida abundante em todas as áreas. Nos ajuda assim, Senhor Deus, a construirmos essa vida épica, essa vida abundante para a Tua glória e louvor. E possamos, Senhor Deus, como um designer, como um arquiteto, desenhar de forma intencional essas coisas. Em nome de Jesus eu te oro e te peço. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero fortemente que você seja transformado, que você tenha crescido pelo menos 1% no seu relacionamento com Deus. Obedeça-o, viva para Ele. Amém? Deus abençoe. Cheiro no coração. Valeu.